Bom dia, pessoal. Grande abraço a todos vocês, né? Nessa parte aqui, tá certo? Nessa semana 1 desse PET, galerinha, nós vamos falar de força e movimento, mas eu queria que vocês entendessem que essa parte de quantidade de movimento de impulso que nós vamos falar nessa semana 1 é como se fosse a mesma segunda lei de Newton que todo mundo já conhece, só que escrita de uma forma diferente. Tá certo, pessoal? Então, quantidade de movimento está relacionada com massa e velocidade, também conhecido como momento linear. Tá certo, pessoal? Tá? Que por definição é o valor, né, é o produto da massa pela velocidade. Então a quantidade de movimento de um corpo é igual ao produto de sua massa pela sua velocidade. Tá certo? Então essas duas grandezas se relacionam através do impulso. Então sempre que uma força atua sobre um corpo, essa força provocou nesse corpo um impulso. E esse impulso é o produto da força pelo tempo de aplicação dessa força. Ou seja, o impulso provocado por uma força é a força vezes o intervalo de tempo. Portanto, impulso e quantidade de movimento, tá certo, gente? Se relacionam através da variação da quantidade de movimento. Ou seja, se em um corpo atua uma força, essa força provoca uma aceleração, ok? Se provoca uma aceleração, provoca uma variação em sua velocidade. Portanto, a relação entre a variação da quantidade de movimento e a variação do impulso, a variação entre a quantidade de movimento e o impulso são iguais. Em outras palavras, o impulso provocado por uma força é igual ao produto, é igual à variação da quantidade de movimento dessa força provocada pela variação de velocidade. Tá certo, pessoal? Então as fórmulas estão aí. É muito simples de resolver esses problemas, tá? Então vamos comentar, ok? Vamos comentar essas questões da semana 1. Questão de 1, questão até 4, ok, pessoal? Então vamos lá. Primeira questão bem simples, viu, gente? Muito tranquilo, ok? Então uma força de 14 newtons, tá? Uma força de 14 newtons atuando sobre um objeto altera a sua quantidade de movimento em 7, ok? 7 kg vezes metros por segundo. Então é muito fácil, olha aqui para vocês verem. Ó, o que a gente pode saber aqui, ó? Ó, o que a gente escreve? Que o impulso é igual a força vezes tempo. E o impulso é igual também à variação da quantidade de movimento. Ok, pessoal? Então, primeira coisa, o que a gente tem aqui, ó? Eu tenho uma equação do impulso, eu tenho outra equação do impulso. Estas equações aqui, ó, são iguais, tá certo? Então, eu posso escrever que a força vezes o tempo é igual à variação da quantidade de movimento. Tá vendo como é que é simples? Eu tenho duas fórmulas para o impulso que na verdade são as mesmas. Então eu tenho aqui, ó, a força vale 14. Eu quero saber o tempo. E a quantidade de movimento atuou sobre 7. Então quanto que é meu tempo? 14 por 7, que vai dar 2 segundos. Resposta: letra B. Difícil, pessoal? Tá? Então, por favor, leiam rapidamente essa teoria aí. No nosso livro, texto, tem muito exercício disso. Eu gostaria que vocês pegassem os exercícios do livro e também fizessem alguns. Tá certo? Vamos para a questão 2. Tá certo? Questão 2, bem teórica. Vamos lá, dá pra gente entender. Para uma mesma variação da quantidade de movimento, então quando eu tenho a mesma variação da quantidade de movimento, eu tenho o mesmo impulso, tá certo? Tá? Mesmo impulso, mesma variação da quantidade de movimento. Podemos ter na relação força por tempo diferentes valores de força e de tempo. Este fato é utilizado por boxeadores experientes na tentativa de diminuir sobre eles os efeitos dos socos desferidos por seus adversários.
Ó, tá vendo? Aplicação prática da física, ok? Um boxeador experiente é capaz de recuar e escapar ou amenizar os efeitos de alguns golpes. Como, gente? Limitando o tempo de aplicação desse golpe. Então, quanto menos, né, se ele for esperto e fazer com que a força atue pouco sobre ele, o impulso é pouco, ele vai sofrer menos. Então, vamos considerar uma situação que é desferido um soco sobre um boxeador. O soco pode ser interpretado como uma força, atuando sobre alguma parte do corpo do boxeador. A cabeça, por exemplo, durante algum tempo. Então, seja, por exemplo, uma força de 1.500 newtons com tempo de 0,08 segundos. Tá certo? Então, se eu multiplicar 1.500 vezes 0,08, vai dar 120 newtons. Então, esses 120 newtons vezes segundos é o impulso. Repetindo, 1.500 vezes 0,08 vai dar 120 newtons, que é o impulso produzido nesse soco. Se o boxeador é inexperiente e move-se na direção do punho, o que vai acontecer? Ele vai aumentar o tempo de aplicação, o impulso vai ser maior, ele vai sofrer mais. Então, se ele é inexperiente, move-se na direção do punho do adversário, diminuindo pela metade do tempo, o tempo de contato entre sua cabeça e o punho. Qual seria o valor da força F para que tenha o mesmo impulso produzido? Então, pessoal, olha aqui, é só fazer a conta aqui, ó. Olha aqui para vocês verem. Vamos continuar a ler, ó. Essa foi uma boa escolha de movimento para o boxeador? Descreva uma boa estratégia para o boxeador diminuir a força do golpe baseado no princípio do impulso. Então, vamos lá, tá certo? Tá? Então, o que eu tenho aqui agora? Ele quer ter o mesmo impulso. Então, olha para vocês verem. Impulso, força, vezes o tempo. Então, a gente tem aqui agora, ó. O que vai acontecer na verdade? Ele vai ter o mesmo impulso, que é 120, está lá em cima. Então, eu quero saber que força que ele vai tomar agora se ele for de encontro à mão do adversário. Se ele for de encontro à mão do adversário, o tempo vai ser a metade. Então, metade de 0,08 é 0,04. Então, a nossa força dele vai ser 120 por 0,04. Então, qual que vai ser a força, pessoal? 120 dividido por 0,04. Façam a conta aí para vocês verem. O que vai dar? Vai dar 3.000. Confere? Vai dar 3.000 newtons. Então, eu pergunto a vocês. Foi uma boa tática, gente? Foi uma boa tática você aproximar da mão do observador? Não foi uma boa escolha. Não foi boa escolha. Por que não foi boa escolha? Porque tomou, olha para você ver, com o mesmo impulso que ele tinha antes, ele tomou uma força o dobro. Ele apanhou mais. Então, qual que seria a estratégia dele? A estratégia dele seria o quê? Mover o quê? Mover contra a mão do adversário. Por quê? Porque o tempo duraria mais. Se o tempo duraria mais, a força seria menor. Então é por isso que vocês verem que o cara chega o quê? O cara faz, às vezes, ele encostar mais e durar mais o golpe. Porque a força seria menor, ele sofreria menos. Tá certo, pessoal? Bom, bem tranquilo, né? Terceira questão. Com base no gráfico, o impulso produzido pela força no intervalo de tempo de 0 a 5 segundos é de 325. Tá certo? Então, o impulso dessa força variável, a força vai de 40 a 90 de 0 a 5 segundos. Ou seja, em 5 segundos, a força aumentou de 40 para 50. Então, a massa do objeto vale 5. Tá certo? A massa do objeto vale 5. Ele estava com velocidade de 3. Eu quero saber a velocidade final. Pessoal, então presta bastante atenção aqui agora. Ó. É bem tranquilo isso aqui. Ó. Tá certo, gente? Ó, nós já sabemos, fizemos o exercício 1.
que o impulso é força por tempo e, ao mesmo tempo, o impulso é a variação da quantidade de movimento. Essas duas fórmulas são iguais, ok? Então, nós temos o impulso. Ó, quanto que vale o impulso? 325. Eu tenho a velocidade inicial, que vale 3. E eu quero a velocidade final e a aceleração. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Primeiro, impulso, variação da quantidade de movimento. Então, quanto que é o impulso? 325. O que é a variação da quantidade de movimento? É a massa vezes velocidade final menos velocidade inicial. Então, ficou 325, que é igual a massa. Quanto que é a massa? 5. Velocidade final, quero saber. Velocidade inicial, 3. Então, o que ficou aqui agora? Ó, 325 dividido por 5, né? O 5 está multiplicando, passa para baixo, dividindo. Ó, então, 325 dividido por 5. 325 dividido por 5 vai dar 65. Então, 65 é igual a V menos 3. Tá certo? Então, a velocidade final foi para quanto? 68. Então, velocidade final, 65 mais 3. 68 metros por segundo. Tá ok, pessoal? Vou apagar aqui agora, além de tudo, ele quer aceleração. Então, vou apagar aqui agora, ó. Ele quer aceleração também, ó. Então, vou apagar isso aqui. Ó, vou apagar aqui. Então, nós sabemos agora o quê? Eu tenho que tirar a força. Então, vamos lá. Impulso de novo. Agora eu vou usar outra fórmula do impulso, que é força vezes o tempo. O impulso está lá, 325. A força média que atuou em 5 segundos. Então, a força média também foi de 65 newtons. Então, agora a gente tem, segunda lei de Newton, força resultante, massa vezes aceleração. Força resultante, 65. A massa do corpo, 5. Aceleração, 65 dividido por 5. 65 dividido por 5, que deu 13 metros por segundo ao quadrado. Tá vendo, pessoal? Muito sussa, tá ok? Tá? Quarta e última questão. O airbag e o cinto de segurança são itens de segurança presentes em todos os carros novos fabricados no Brasil. Utilizando os conceitos da primeira lei de Newton de impulso e de variação da quantidade de movimento, analise VOF. Letra A. O airbag aumenta o impulso da força média sobre o ocupante do carro na colisão com o painel, aumentando a quantidade de movimento do ocupante. Então vamos lá, pessoal. Ó. O airbag, o que o airbag faz? O que o airbag faz? Tá certo? Ele vem o quê? Ele vem, abre tipo uma espuma. Tá certo, pessoal? Fazendo o quê? Fazendo que você fique o quê? Fazendo que você fique em contato com aquela espuma durante um intervalo de tempo maior e não deixe seu corpo ir para o outro lado. Tá certo, pessoal? Lembra do boxeador, tá certo? A força que você vai chocar vai ser a mesma. Perdão, o impulso que você vai receber vai ser o mesmo. Porque a tendência, a variação da quantidade de movimento sua é a mesma. Você estava com a velocidade do carro e vai parar.
Então, a seu impulso é o mesmo. Então, se a gente diminuir o tempo de contato, a força aumenta, eu machuco mais. Se eu aumentar o tempo de contato, a força diminui, eu machuco menos. Então, repetindo, o airbag aumenta o impulso? Não. Tá certo, gente? Ele não aumenta o impulso. O airbag aumenta o tempo. Tá certo? Tá ok? Então, aqui está falso. Ele não aumenta o impulso, ele aumenta o tempo de contato. O airbag aumenta o tempo de colisão do ocupante do carro, diminuindo assim a força média na colisão. Acabei de explicar na letra A, isso aqui é verdadeiro. É só você lembrar isso aqui, gente, ó. Impulso, força vezes tempo. Tá certo? Então a força é o impulso pelo tempo. Então, se você aumentar o tempo, você diminui a força, porque o impulso vai ser a variação da quantidade de movimento, que é constante. Então, essa é a função. Então, ele aumenta o tempo, diminui a força. Tá certo? O cinto de segurança impede que o ocupante do carro em uma colisão continue deslocando com movimento retilíneo uniforme. Não, na verdade, o cinto... Verdade, né? Na verdade, por quê? Porque a tendência do corpo é de permanecer em movimento, né? Então, se você para o carro de uma vez, a tendência sua é de quê? De ficar com aquela velocidade que o carro tinha. Aí o cinto de segurança te impede de continuar com aquela velocidade. Então, tá verdade? Bem, o cinto de segurança desacelera o ocupante do carro em uma colisão, aumentando a quantidade de movimento. Na verdade, diminui a quantidade de movimento, né, gente? Porque diminui a velocidade. Né, ó, quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então, diminui a quantidade de movimento, diminui a velocidade. Então, tá falso. Letra E. O cinto de segurança impede que o ocupante do carro continue com o movimento por inércia. Ok, até aí tá certo. Primeira lei de Newton. Diminuindo e até mesmo anulando a quantidade de movimento do corpo. Tá aqui, ó. Verdadeiro. Pessoal, essa é a primeira semana. Gostaria que vocês estudassem esses conceitos aqui. Já estudassem também da semana seguinte, até mesmo nessa semana. Qualquer dúvida, vocês têm o meu horário. Por favor, me chamem no meu horário, tá? Que eu farei a maior questão em atendê-los. Tá certo, pessoal? Beijão para vocês. Continuemos com os nossos estudos. Até a próxima. Beijão, galerinha.